Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 39. Capítulo 12. O candelabro de ouro. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. 2 Samuel 22, 29, NVI. Nosso dia do casamento ainda está vivo na minha memória. Mulheres, é tão difícil para um homem entender a sua expectativa sobre casamentos como é para vocês entenderem a dele. Eu não estava no altar esperando em alfinetes e agulhas que Jim caminhasse até lá para que eu pudesse apreciar a ordem do culto, a beleza dos vestidos de dama de honra, as sequências românticas do arpista. Na verdade, eu não estava ligado no momento. Minha mente já estava no seu caminho para a lua de mel. Eu mal podia esperar para ter minha esposa para mim, deixar aquela multidão para trás e tê-la a sós. Queria começar a vida juntos, realmente conhecer um ao outro. Eu queria abraçá-la, adorá-la, olhar em seus olhos e saber que estávamos sozinhos, mas completos. Eu não me casei para a experiência do culto. Eu me casei porque eu queria ter a minha esposa só para mim. Às vezes me pergunto se é assim que Deus se sente. Nós, como jovens noivos que tinham sonhado com os dias dos seus casamentos, passamos muito tempo pensando, sonhando e planejando nossos cultos de fim de semana. E esses cultos são lindos e de comemoração e homenagem, a menos que estejam sem vida, chatos e brechas, innecessários. Mas e se Jesus está apenas esperando o momento de nos tomar por nós mesmos? Jesus não sofreu e morreu na cruz por você. Ele não propôs casamento para você, de modo que você pudesse desfrutar de cerimônias públicas e tradições juntos. Ele propôs casamento para você, porque ele queria ter você para si mesmo, porque ele te ama. A comunhão é exatamente isso. Temos feito mais sobre a celebração e tradição do que sobre a paixão. Como é triste! E nós lutamos ao longo dos arranjos de flores, enquanto o noivo está em pé, sozinho no canto. Comunhão não é mais sobre o pão e o vinho do que um beijo é sobre lábios e saliva. Pão e vinho, o corpo e o sangue de Jesus, são apenas os veículos de comunicação, mas a comunhão é sobre a intimidade, é sobre um relacionamento com Deus. Nosso inimigo nos enganou quanto à discussão sobre o veículo para nos distrair de entrarmos em um relacionamento com Jesus. Localização. Quando entramos às portas para o lugar santo, a mesa da proposição está imediatamente à nossa direita, ou ao lado norte do tabernáculo. À nossa esquerda, lado sul, é o candelabro de ouro. Há uma razão por que esses dois não estão situados um após o outro. Tudo o mais neste tabernáculo é sequencial, mas a mesa da proposição e o candelabro de ouro funcionam de mãos dadas. Onde o ministério da mesa está presente, o ministério da lâmpada está presente. E onde o ministério da lâmpada está presente, o ministério da mesa está presente. Esses dois são inseparáveis. Vamos por um momento ver por quê. Faça um candelabro de ouro batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça.
6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que caem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formatos de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25, do 31 ao 40, NVI. O candelabro dourado foi forjado de ouro maciço. Ele tem 6 ramos que saem de um eixo principal, cada um coberto com uma tigela ou lâmpada. 7 lâmpadas em todos. Os ramos do candelabro são cada um composto por 9 peças, 3 botões, 3 flores, 3 frutos. O pavio e o fogo são mantidos pelo sacerdote, que também é encarregado de garantir que as lâmpadas estejam sempre cheias de óleo. O candelabro é a única luz no lugar santo e é organizado de modo que a luz caia em frente a ele, provavelmente sobre a mesa da proposição. É basicamente um memorá candelabro de 100 libras com 7 lâmpadas. Eu não posso imaginar algo deste tamanho e complexo sendo forjado de ouro em vez de moldado, mas talvez haja algo de valor e iluminação que vem do processo de forjamento. Simbolismo no candelabro. Jesus. Uma professora de escola dominical fez uma pergunta a seus ávidos pequenos alunos. Crianças, o que é cinza? Tem uma longa cauda nojenta e come nozes? Os alunos se sentaram com os olhos arregalados em silêncio, olhando para ela. Ninguém sabe o que é cinza? Tem uma longa cauda penugenta e come nozes? Ninguém se mexeu. Por fim, apelou a um dos estudantes. Johnny, eu tenho certeza que você sabe. Diga-nos, o que é cinza? Tem uma cauda penugenta e come nozes? Johnny, parecendo inseguro de si mesmo, respondeu. Professora, eu sei que a resposta deve ser Jesus, mas com certeza parece um esquilo para mim. Vamos passar o óbvio. Tudo no candelabro representa Jesus, de alguma forma. Os portões retratam Jesus porque ele é o caminho. O altar do sacrifício simboliza Jesus porque ele é o Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo. A pia é Jesus porque ele é a palavra e a água da vida. A mesa dos pães da proposição é Jesus, porque ele é o pão da vida. E o candelabro de ouro é Jesus, porque ele é a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Isto é absolutamente verdade.
Mas, se isto é tudo que conseguimos fora dessa tenda, estamos apenas arranhando a superfície, porque o tabernáculo não apenas nos ensina quem Jesus é, ele ensina como ele ministra e como podemos ministrar para ele e com ele. Então vamos olhar um pouco mais profundo? A amêndoa. Por que de todos os tipos de flores que Deus poderia ter escolhido, ele escolheu amêndoas? A palavra amêndoa em hebraico é a palavra shekid, significa o despertar. A amendoeira era a primeira árvore a acordar do sono do inverno e florescer. Ela representa ardor, primícias e vida nova. Há algo acontecendo no candelabro que envolve zelo, envolve o brotar do fruto. Trata-se de despertar de um tempo de sono espiritual. Trata-se de um ressurgimento da vida. Óleo. O óleo sempre representa o Espírito Santo na Bíblia. Isto não é diferente aqui. Este óleo é para ser puro e pressionado a partir de azeitonas. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de óleo de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até a manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Êxodo 27, do 20 ao 21, NVI. O Espírito Santo foi enviado para nós como um resultado do ministério de Jesus, que foi pressionado ou esmagado, ver Isaías 53:5, por nós na cruz. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu à mão direita do Pai e derramou o óleo do Espírito Santo sobre os discípulos, veja Atos 2. É por isso que o castiçal é feito de marteladas em vez de ouro moldado. Para que o Espírito Santo viesse, Jesus tinha que primeiro ser batido, porque o candelabro de ouro maciço, qualquer outro artigo de mobília no tabernáculo, tem madeira de acácia nele, bem como um metal. Nos tribunais, tanto o altar e a pia representam Jesus como Filho de Deus, mas o candelabro representa aquele que é como Jesus, mas nunca teve sua forma humana, representada pela madeira. O Espírito Santo é todo Deus, ouro, e não homem, madeira. Mas, Zaque, você pode estar pensando neste momento. O meu pastor diz que o candelabro de ouro representa Jesus. Como você pode dizer que ele representa o Espírito Santo? Bem, porque isto que a Bíblia diz. No livro do Apocalipse, João tem uma das visões mais incríveis de Jesus em toda a Bíblia. Seu cabelo é como lã, os seus pés semelhante a latão brilhante, quente, seus olhos como fogo. Ele tem uma espada que sai da sua boca e 7 estrelas em suas mãos. Ao mesmo tempo em que João está vendo essas revelações, ele também está recebendo outras visões que nos dão discernimento sobre o candelabro. Por exemplo, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Apocalipse 1, do 12 ao 13 NVI. O que significa um filho de homem? Bem, obviamente significa que ele parecia uma pessoa, e isso provavelmente significa que ele parecia o filho do homem, Jesus. João segue a explicar. Este mistério dos 7 candelabros é este.
Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20 NVI. Portanto, temos as 7 igrejas da Ásia Menor e alguém caminhando em torno dessas igrejas, que parece com o Filho do Homem. Este é o Espírito de Deus se movendo entre as igrejas. O candelabro de ouro é o ministério do Espírito Santo na igreja.